Fala, pessoal da Carteira Z, aqui é o Rafael Zattar. Hoje temos o prazer aqui de receber Luiz Nunes, da Forpus. O fundo aí que a gente já fez a entrevista no Dica de hoje, ele contou toda a trajetória dele, contou da história do fundo. Hoje a gente vai falar especificamente do resultado do fundo em fevereiro. Ele teve uma performance excelente, né? Enquanto o Ibovespa caiu aí mais de 8%, o fundo conseguiu subir, as proteções dele têm sido efetivas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Luiz, eu queria, por favor, nesse início, como o pessoal da Carteira Z, nem todos viram a nossa live no Dica de hoje, se você pudesse apresentar rapidamente e um pouquinho da Forpus, em um minutinho e meio, só para o pessoal conhecer. Boa noite, Luiz. Fechado. Boa noite, Rafa. Pô, obrigado aí pelo convite de novo. Boa noite aí, pessoal. Eu sou o Luiz Nunes, sou um dos sócios fundadores aqui da Forpus Capital, uma casa totalmente focada em ações, que a gente tem uma estratégia só. Hoje em dia a gente tem um produto, está montando um outro produto muito parecido, só que na regulamentação de previdência. O que a gente faz de diferente? A gente é uma casa primordialmente top-down, então o nosso input principal é o cenário político e macroeconômico, ao contrário de muitas casas que fazem o seu trabalho otimamente bem também, dá para fazer bem de várias maneiras. A gente não é aquela que fica procurando a empresa mais barata, o velho investe, a gente vê pelo cenário político e macroeconômico qual setor vai se desempenhar melhor, e a gente faz investimento setorial. Normalmente escolhe-se entre 4 e 5 setores, aí com os analistas a gente escolhe entre 5, 6 empresas por setor, então é normal ter mais ou menos umas 30 posições compradas na carteira, e como a gente faz um sistema aqui de 130-30, a gente fica comprado 130%, vendido 30%, dá uma exposição bruta de 160% e a exposição líquida de 100%. Então também tem um setor, normalmente um setor vendido, então normalmente 30 ações compradas, umas 5 vendidas, e tem uma terceira sobre estratégia, que provavelmente vai ser nosso assunto principal aqui do dia, que a gente sempre carrega em torno de 1,5% a 2% da carteira, do patrimônio da carteira, em opções bem fora do dinheiro, em algum veículo que seria completamente antagônico à nossa carteira básica daquele momento. Então, hoje em dia, a gente tem uma carteira muito positiva, principalmente com o mercado local brasileiro, e a gente entendeu já há mais de um ano que a gente carrega essa proteção, que os principais riscos poderiam vir da economia americana. Então, por isso, nossas principais posições há mais de 15 meses aí, pelo menos, são posições de put em S&P. Então, já fazendo um gancho, a gente costuma gastar mais ou menos 4 a 5% do patrimônio da carteira com esses seguros, a gente espera que não use, espera que seja um seguro mesmo, que seja, entre aspas, desperdiçado, um custo da carteira, para poder ter a tranquilidade de fazer a carteira básica. E aí, nesse momento, que teve em fevereiro, essa proteção entrou no preço aí, mais que pagou todo o custo de carrego dela. É muito, muito legal você falar sobre isso, essa abordagem diferente. Para quem não sabe, falando rapidamente das duas abordagens existentes, a gente tem aí a bottom-up e a top-down, né? O Luiz está com frio lá, agora vai ficar... Não, está o calor, liguei o ar-condicionado aqui. Então a gente tem bottom-up, top-down que o Luiz faz, né? Que o pessoal da Forpus faz, como ele falou, vai do macro para o micro, vê mais cenário, né? Resumindo, é isso. E top-down é o contrário, então ele vê mais o nicho da empresa, ele vê mais do micro para o macro, resumindo aí, uma síntese do que significa isso. Então, eles fazem essa abordagem, a maioria dos fundos, inclusive, é bottom-up, não são top-down como o Forpus, por isso ele descorrelaciona muito a carteira, tanto com relação ao próprio índice Ibovespa, quanto com outros fundos. Então, Luiz, eu queria só falar com você aqui uma situação, a gente gosta bastante de ler as cartas da gestão aqui na Carteira Z, e a gente acompanha todas as cartas, tem um site aí, Forpus Capital, que o pessoal pode acessar, e o interessante é que vocês botaram no relatório aí de janeiro, o último relatório de fevereiro deve estar saindo, né? Vocês já estavam falando que a aversão ao risco ela pode deixar mais vulneráveis os setores menos líquidos do Ibovespa, justamente aqueles que performaram melhor ao longo dos últimos meses, né? Falaram também que vocês estavam reduzindo o risco da carteira nas próximas semanas e estavam cautelosos aí até a definição do candidato também democrata para as eleições americanas. Então, eu queria saber de onde veio
essa bola de cristal aí de vocês, impressionante realmente. Na verdade, até abrindo um parênteses, a gente sempre ensina, Luiz, que, claro, é bom a gente acertar resultados de curto prazo, a gente ter essa leitura de mercado, como vocês fazem muito bem, mas a gente preza aquela constância de resultados que, para quem não conhece, o Forpus aí ganha do Ibov desde 2015, que é a criação dele, do Forpus, com uma larga vantagem. Então, isso que a gente preza nas nossas análises. Mas, então, fala para a gente dessa bola de cristal de vocês aí nos últimos meses, como é que vocês tiveram essa leitura? Na verdade, o que acontece, assim, já aconteceu algumas vezes de eventos, então a gente tenta identificar, na verdade, qual é o setor ou o instrumento mais frágil naquele momento e que poderiam fazer prejudicar mais nossa estratégia principal, nossa estratégia core. O gatilho que vai fazer aquilo acontecer, ele varia muito, como dizem lá em Sorocaba, de onde eu venho, varia muito, né? Então, a gente tinha a convicção de que a fragilidade do mercado estava nos Estados Unidos e muito provavelmente é da onde viria o grande problema. A gente imaginava que o principal fator, o principal gatilho de iniciar um problema nos mercados americanos seria uma indicação no candidato de extrema esquerda, ou Elizabeth Warren, ou Bernie Sanders, hoje em dia muito mais para Bernie Sanders do que Elizabeth Warren, que tem uma plataforma uma plataforma praticamente insana, né, que é uma plataforma que só dois pontos da plataforma dele, dos outros, todas as insanidades dele, por exemplo, é o perdão total da dívida estudantil, isso acrescentaria 2 trilhões na dívida americana, e o Healthcare for All, né, que é o plano de saúde para todos, que isso custaria também mais 5 trilhões, então a gente está falando de 7 trilhões na dívida americana, em bonds que já estão pagando praticamente zero. Então, a gente entenderia que isso geraria uma fragilidade muito grande no mercado, porque hoje em dia, a gente já vê que tem uma queda de atividade muito forte nos Estados Unidos e na Europa e na China, em todo mundo desenvolvido, mas os preços das bolsas continuam nos seus highs. Por quê? Porque eles continuam sendo estimulados pelas unidades monetárias desses países desenvolvidos. E quando que essas autoridades monetárias param de poder ajudar? Quando elas têm um câmbio fraco. Então, enquanto o dólar estiver forte, ele pode cortar juros, pode fazer esses quantitative easing de maneira escondida, que ele faz, né, que é injeção de liquidez no mercado. Então, todo esse arcabouço de maneiras de manutenção do preço do S&P alto perde força no momento que o dólar se enfraquece. E com um candidato de extrema esquerda que faria com que a dívida aumentasse muito, muito provavelmente o dólar se enfraqueceria e você deixaria de poder ajudar, seria um gatilho para as bolsas americanas começarem a cair. A gente entende, obviamente, que é esse vírus, o coronavírus, que, honestamente, eu acho que todo mundo já tem, acho que se você fizer teste, você tem, se eu fizer, eu já tenho, acho que isso aí já espalhou, um vírus que mata pouco, mata menos que o H1N1, obviamente não pode ser desprezado, tem que ser cuidado, claro, mas eu acho que já está extremamente espalhado, tanto que você consegue ver que tem mais casos confirmados onde tem mais médico. Então, é porque o nego está fazendo o teste e está achando. Na África, praticamente não tem nenhum caso, porque as pessoas não estão testando. E aqui em São Paulo, abriu uma unidade no Einstein, simplesmente para fazer esses testes, começou a aparecer uma série de pessoas que estão testando. Enfim, então, aí, mas ao mesmo tempo, a gente está vendo lá nos Estados Unidos o Bernie Sanders crescendo, né, nas chances eleitorais. Agora o Biden respirou um pouquinho com o apoio do Pete, principalmente, e a Elizabeth Warren está demorando para desistir, então assim, está dividindo um pouco. Eu acho que a Super Tuesday hoje poderia ser pior, acho que vai ser ruim, a gente vai ver que a soma de votos da Elizabeth Warren mais Bernie Sanders provavelmente é maior do que os moderados. Elizabeth Warren e Bernie Sanders são totalmente extremistas, e o Biden é o cara moderado, ele foi vice-presidente do Obama. Então,
esse vírus, esses shutdowns de vários lugares do mundo, sem dúvida vão bater na economia, e isso acabou sendo o gatilho que fez com que a Bolsa Americana desse esse tombo aí no carnaval, e derrubou todo mundo aí, que não foi de bêbado, foi de índice aí no carnaval, e a gente estava protegido há muito tempo, então acabou que a Bolsa caiu, acho que 7, né, na quarta-feira, a gente subiu 3, se eu não me engano, então a gente acabou tendo um bom resultado, e o que é bem importante, né, a gente poderia até falar a nossa carteira básica continua a mesma, a gente é muito focado nos setores mais ligados à economia local, principalmente utilidade pública, Sanepar, Copel, Sabesp, a gente sempre tem um basket, a parte de construção civil, JHSF, São Carlos, depois a gente vai bater um papo sobre JHSF, que o pessoal gosta de falar, consumo e varejo também, tanto Springs, Hipermarcas, Arezzo, Porto Belo. Porto Belo tem uma componente bacana, que não é só consumo, mas também pega um pedaço do revestimento em relação à parte de real estate, de imobiliário, também é bacana. E a gente também gosta de industrial, são as empresas brasileiras, né? Marco Polo, Home, VEG, enfim. Então essa carteira continua a mesma ali, a gente acreditando muito nessas empresas. A gente tem receio, porque elas são ações que têm um pouco menos de liquidez, porque tudo que não é commodities ou bancos, que são os setores que a gente não tem hoje em dia, acabam sendo um pedaço muito pequeno do Ibovespa, né? Basicamente, commodities e bancos são 70% do Ibovespa, junto ali com a Ambev. Então, a gente tem receio de uma queda, as pessoas comecem a vender as ações e precisam vender essas ações com menos liquidez, por isso que a gente acabou diminuindo o risco da carteira como um todo. Mas voltando a falar do tail risk, né, que eu acho que é o que a galera mais gosta de ouvir, a gente veio comprado aí, e é um negócio que, cara, já escrevi no Twitter isso umas 10 vezes, você tem que comprar guarda-chuva em dia de sol. Não adianta você comprar guarda-chuva no meio do... Hã? Eu vi hoje essa postagem sua lá no Twitter. Não adianta você querer comprar o guarda-chuva quando tá caindo uma tempestade torrencial, vai subir o preço. Então, assim, uma infinidade de pessoas me mandaram mensagem, ligaram, direct no Twitter, enfim. Luiz, qual put de S&P eu compro? Qual put? Cara, já foi a put de S&P. Então, a gente continua muito medo da fragilidade econômica americana. Hoje aconteceu uma coisa que é um absurdo, assim. Eu tô na mesa de operações desde 99, então, assim, não sou tão novo, mas também não tenho 40 anos de experiência, mas eu nunca tinha visto isso. A autoridade monetária mais importante do mundo fez uma reunião extraordinária, cortou meio ponto, não é meio ponto em cima de 14, né? Meio ponto em cima de quase nada. O mercado subiu por 5 minutos, devolveu tudo, assim, o mercado realmente não está acreditando nisso aí, e aí o Trump vai lá, inventa que, eu tô chegando a um acordo com o Talibã, para ver se estimula o mercado, falando que não precisa cortar mais, porque a gente tem taxa de juros maior que a Alemanha, e a gente é dono do dólar, tudo mais, enfim, o mercado realmente não tá se segurando, tá crescendo muito a probabilidade de um candidato democrata acabar sendo o vencedor. A gente está falando do tail risk, né? A gente acha que o Trump é o favorito, a gente acha que o Trump tem maiores chances de ganhar, mas se o mercado precifica 3, 5, 6% de chance do Bernie Sanders ser o presidente, a gente acha que tem uma chance de talvez 25, 30%. Você imagina que 25, 30 não é metade, mas é a chance de uma catástrofe muito relevante. Assim, a gente talvez vê a maior economia do mundo entrando num cenário muito frágil. Então, hoje em dia, como é que a gente se protege das próximas pedaladas desse mesmo... O mesmo problema é a economia americana continuar caindo. Hoje não dá para comprar o put de S&P, a gente continua tendo os que a gente tinha, obviamente foi zerando um pouco, foi rolando um pouquinho para baixo, mas sim, a volatilidade explodiu, você não consegue comprar. Então a gente continua fazendo o mesmo hedge aonde está mais barato. Você mantém a tese e muda de veículo. Hoje a gente está comprando calls de juros americanos, assim, o juro americano tá tendo uma coisa insana, né, que é o flight to quality, né, que é o voo para qualidade, que é basicamente você buscar a ponta mais segura. As pessoas estão vendendo ações e comprando bonds, né, comprando títulos da dívida americana, que provavelmente é onde acontecerá o maior problema. Quando eles começam a comprar isso, o preço sobe, as taxas se comprimem. Então a gente está
com 10 anos americano nas mínimas históricas. Então, comprar call dessas taxas me parece ser bem interessante. Você imagina num cenário de falta de credibilidade, de falta de certeza de pagamento da dívida, foi o que aconteceu no Brasil. O Brasil teve uma recessão aqui de 2 anos, né, PIB negativo 2 anos seguidos, e a inflação saiu de 4 para 10, que é a inflação por falta de confiança. Então, você imagina, claro, não estou falando muita coisa, não. A inflação americana vai para 3, nada demais. E o cara precisa botar o juro real positivo, precisa puxar o juro para 4,5. Você imagina esse bond aí que está com taxa de 1 para 10 anos, imagina todos os bonds mundiais aí que tem bond de 30 anos pagando 0,5% de um colégio na Áustria. Cara, pode ser uma catástrofe de uma magnitude gigantesca. É bem importante frisar, isso aqui que eu estou dizendo é aquele cenário de 2%. Nosso cenário básico é que o Trump vai ganhar, é que a bolsa é para cima, por isso a gente mantém nossa carteira básica. Estamos aqui discutindo o que é os hedges de algum problema maior, tá? Isso não é o cenário básico de maneira nenhuma. Então, e a gente entende também que num cenário de enfraquecimento da economia americana e de falta de convicção em relação à capacidade pagadora, a moeda poderia sofrer muito. Então, a gente também tem puts de dólar contra o real. A gente imagina que pode sofrer em todas as pontas, e são puts longas. Então, eu estou explicando, abrindo realmente qual a posição, que é muito mais para explicar que não adianta você querer comprar o ativo de proteção depois que já foi o evento. Então, a gente está ainda nos protegendo do mesmo perigo, que é o perigo do problema americano, mas comprando um outro veículo, um outro instrumento. Já foi o S&P. E aí, se ele fizer alguma coisa, essa noite, se a Super Tuesday, né, sair melhor, Biden vier na frente, amanhã o S&P subir 3, 4, 5%, a gente volta a comprar um pouco de put. Então, assim, a gente sempre tenta comprar a proteção onde está mais barato. E, de novo, o nosso foco, obviamente, é a carteira como um todo, é a carteira principal, mas essas puts, essas proteções, fazem com que a gente tenha... A gente realmente sempre busca ter a proteção no mesmo vetor, né, no mesmo ponto que pode trazer risco, mas a gente pode variar o veículo de acordo com o preço. Então, isso é uma coisa que a gente olha muito. Então, como eu disse, né, se hoje sair bem a Super Tuesday, o Biden, por exemplo, for o cara indicado. Se o Biden for o indicado democrata, tudo isso aqui que a gente está falando se dissipa muito, tá? A gente acredita que o mercado volta a subir, fica uma tranquilidade, a gente perde essas proteções, como é esperado, e a carteira tende a funcionar. Então, se o Biden sair, provavelmente o S&P vai andar bem, tudo mais, vai dar uma acalmada, a gente pode voltar a comprar put de S&P. Então a gente vai sempre fazendo esse balanço, mantendo em torno de 1,5% a 2% sempre comprado, em 1,5% a 2% do patrimônio sempre comprado nessas opções bem fora do dinheiro, né, que são para proteção, a quantidade grande de opções bem fora do dinheiro, que é para proteção de algum evento mais extremo mesmo. É interessante, o pessoal sempre procura a gente, o Carteira Z, o Dica de hoje, depois que o carro bate. O pessoal procura o seguro, né, fazer o seguro depois que o carro bate, aí seguro é caríssimo, não vale mais a pena. Falando sobre a gestão de risco ainda, Luiz, até no livro do Taleb, né, ele escreve uma situação na qual ele passou, num painel, até perguntaram para ele se a bolsa ia subir ou ia cair no mês seguinte. Ele disse para o pessoal que ia subir. Só que o pessoal estranhou porque ele estava vendido no índice. E esse pessoal sabia disso. Aí ele explicou que existia uma probabilidade maior da bolsa subir, uns 70%, mas subir pouco, em torno de 5%, e uma probabilidade menor dela cair, uns 30%, mas cair muito, cair em torno de 30%. Assim, esse valor esperado dele ficou negativo, e por causa dessa simetria, ele estava short, estava vendido. Para quem não sabe, vendido no índice, no caso americano, aí, ele aposta na queda, né? Ele ganha com a queda, para quem não entende essa parte. Então, com essa simetria, eu queria perguntar para vocês também se realmente esse é o momento de não perder dinheiro,
né, e não de querer ganhar tanto, porque há fundos que eles estão aí querendo realmente ganhar assimetria nesse momento, mas o momento de vocês ainda é de perder o menos possível com essas proteções. É isso mesmo, né, Luiz? A gente segue muito pouco aqui a filosofia do Buffett e tem uma série de frases que são atribuídas a ele, que eu nem sei se são dele mesmo, mas toda frase da internet ou é do Senna, ou é da Clarice Lispector, ou é do Buffett, né? Então, tem uma frase que é: regra número 1, não perca dinheiro; regra número 2, nunca esqueça da regra número 1. E a gente aqui é muito focado nisso, é uma casa que tem muita proteção, talvez um dos fundos com mais proteção no mercado, que a gente entende, obviamente, cair 5, 6, 8% faz parte do jogo, acontece. O que a gente tenta evitar ao máximo são quedas, por exemplo, de 40%, que é 40%, 50%. Imagina, você cai 50%, aí você tem que trabalhar infinito para ganhar 100%, para voltar só onde você estava. Então, a gente tenta se proteger demais, tanto que lá em 2008, ainda era na outra casa, mas mesmo time, mesma cota, tudo mais, a bolsa caiu 44%, talvez 41%, a gente caiu 4%. E aí no ano seguinte a gente conseguiu alavancar bem, que a bolsa subiu 80%, a gente subiu 100%. Então, você imagina que foi bem bacana isso por proteção. Então, a gente sempre busca não perder dinheiro, e que aí isso te deixa vivo, né? Você não pode nunca sair do jogo. Então, fazendo comparativo aqui do jiu-jitsu, você não pode bater, né? Você tem que estar vivo ali, que é uma coisa que o mestre Hélio sempre falava. Se você nunca perdeu, uma hora você vai acabar ganhando, né? Você fica ali vivo, uma hora você ganha, o outro cara desiste. Então, a gente carrega essa teoria aqui de tentar perder o mínimo possível, também para o nosso cotista poder dormir em paz. Então, a gente busca muito ter muita proteção e ser uma casa de ações, mas com aquela característica do nascimento do hedge fund. A palavra hedge fund, a expressão hedge fund, nasceu na década de 80, que foi num momento muito parecido com o brasileiro, que é quando os Estados Unidos baixou os juros depois da Segunda Guerra, padrão ouro, Volcker, baixou os juros de 15 para 5, e aí os investidores demandavam mais retorno, começaram a buscar ações, mas não estavam acostumados com a volatilidade. Então fez-se um veículo, que era uma cesta de ações, com muita proteção. Chamou-se isso de hedge fund, né? Que é um fundo com bastante hedge. Então é muito parecido com o que a gente faz aqui. Então é uma cesta de ações, basicamente, 130% comprado, 30% vendido e muita proteção. Tanto que a gente acaba se desempenhando melhor em momentos de queda da bolsa, ou aumento de volatilidade, ou qualquer problema que acontece, a gente acaba indo bem graças a essas proteções aí que mantém a gente vivo. Legal o exemplo do jiu-jitsu aí, para a galera que for assistir aí. Até a gente teve que fazer essa live um pouco mais cedo, porque o Luiz, cara, pelo amor de Deus, bota meia hora antes aí, pra não perder meu jiu-jitsu. Aí a gente adiantou. Dar uma suada, né? Dar uma suada. Aproveitar esse momento aí favorável de vocês, né? E eu queria, corroborando o que você está falando, já para terminar, Luiz, para liberar para o seu jiu-jitsu lá, só para a gente comprovar o que a gente está falando aqui. Fica um pouco pequeno na tela, mas eu acho que dá para dar uma olhada. Manda barra. Então, desde 2015 aí, a gente vê o fundo Forpus, né? A casa era anterior, era uma outra casa antes, mas a gente tem esse histórico aqui que já dá uma diferença bem grande com relação ao Ibov, quase 400% a 113%. E o mais interessante, a gente já falou no Dica de hoje, esses movimentos aqui em 2016, mas vamos nem focar neles, senão vai ficar muito longo se a gente falar de todos. Eu queria falar somente do último mesmo, a queda acentuada, sem contar a greve dos caminhoneiros aí, que foi o Joesley Day. Então, eu vou colocar aqui, só para o pessoal ver, que até perguntaram no Twitter, Luiz, para falar sobre as proteções, como você falou muito bem aí, tanto do Joesley Day, como é que vocês fizeram, você explicou, e do Corona Week. Então, no Joesley Day, para o pessoal ver, a bolsa caiu 8,80, o fundo só 3,62. Então, uma diferença bem grande com relação à bolsa, e agora muito mais. Agora é impressionante que em 25 de fevereiro agora, né? E eu acho que se eu pegar 2 dias, eu acho que a gente dá até positivo aqui no JZD. Pegar 2 dias desse JZD, eu acho que não sei se dá para fazer isso. A 52 aqui, a diferença fica maior ainda, né? Porque
você foi botando 1, 2, 3 a mais, você vai vendo que a gente praticamente caiu zero, assim, nesse mês a gente até subiu, se não me engano, a gente subiu 0,80 e a bolsa caiu, sei lá, uns 6, se não me engano. Caramba, vamos até colocar aqui, ó, o mês eu nem sei de cabeça, vamos ver se no mês aqui, ó. É impressionante, a bolsa no mês caiu 4,12, o fundo subiu 0,85. É exatamente isso. Então, a história é a seguinte, gente, eu gosto de fazer vários paralelos com o jiu-jitsu aqui, então a gente fala muito aqui, quem está sempre preparado nunca precisa se preparar. Então, tem muitos momentos que, assim, o pessoal até brinca no Twitter, pô, mirou nisso, acertou naquilo. Na verdade, a gente carrega a proteção para os eventos que podem acontecer. Então, muitas vezes a gente está achando que a probabilidade maior é de tomar uma porrada daqui e vem de lá, mas a gente sempre carrega muita proteção. O evento do Wesley Day, por exemplo, obviamente a gente não tinha ideia que isso ia acontecer, mas se você se lembrar, era um momento que o Temer estava na boca de passar a reforma da Previdência. Então estava todo mundo, o mercado muito eufórico, e a gente acreditava que ia passar, a gente realmente estava positivo também, a gente achava que sim, não tinha 80% de probabilidade de passar, tinha, sei lá, 60%, 50%. Então o que a gente fez? Além de comprar bastante put de Ibov, estava barato, né? O Ibov subindo, volatilidade lá embaixo. A gente pega ali 0,30 da carteira e põe ali para proteger. A gente trocou vários nomes. Então, imagina, eu não lembro como era a carteira, obviamente, mas imagina a Petrobras Vale. Em vez de a gente ficar com a ação, a gente trocou pela opção do mesmo nome. Então, se tivesse errado, a gente cairia no máximo só o prêmio. E aí, veio passando um tempinho e saiu o Wesley Day. Como a gente tinha bastante proteção, e aí o que é bacana, por exemplo, a caixinha Petrobras, que a gente tinha as opções de compra, tá? Não é opção de venda, não. Não sei se o pessoal entende, mas o preço de uma opção, ele é composto por uma série de letras gregas, que a gente chama, né? Mas uma série de variáveis, mas os principais é o preço do ativo, né? Então a opção de Petrobras, ela é composta basicamente pelo preço da Petrobras, mais a volatilidade desse ativo. Então, a volatilidade da Petrobras explodiu tanto, normalmente quando o mercado cai, a volatilidade sobe, que a nossa caixinha, a Petrobras caiu 10%, por exemplo. Mas a opção de Petrobras chegou a se valorizar, acho que 0,5%, mesmo tendo uma queda tão grande de preço, porque a volatilidade subiu demais. Então, isso aí amorteceu muito a nossa carteira e a gente conseguiu fazer o que a gente julga correto. No momento de queda muito forte, a gente vendeu essas opções e comprou os papéis, não teve que vender. Então, é muito ruim você, no momento de incerteza, qualquer momento de estresse maior, você ter que vender o papel querendo comprar. Então isso fica muito ruim. Então foi isso que aconteceu no Wesley Day. A gente estava muito preparado para um mercado que parecia um pouco super precificado, e aí acabou o gatilho, a gente imaginava poderia ser a não aprovação da reforma da Previdência, e foi o gatilho do Wesley Day. Pô, legal, muito bom. Esse movimento aí pressionou bastante o mercado, assim como esse aqui que eu compartilhei agora, do Corona Week. Esse dia, principalmente, que caiu aqui, ó, o pessoal acho que consegue ver, que a bolsa caiu 7%, o fundo subiu 2,26%. Isso. E no mês de fevereiro, é impressionante que a bolsa caiu, para comprovar o que o Luiz está falando para a gente aí da proteção e da diferenciação do fundo, né? Faltou um dia aqui para fechar esse mês aqui, está no 27, 28, o fundo fechou com mais de 4%, não é isso, Luiz? Acho que 4,5% mais ou menos, se não me engano. Em torno de 4,5%. Legal, muito bom entender. É importantíssimo você carregar a proteção e se manter vivo, né? Acho que é isso que é o mais importante. Isso que eu queria te perguntar, as duas últimas perguntas, até do próprio Twitter que o pessoal falou, em relação ao patrimônio, acho que é bom o pessoal saber dos sócios se está investido totalmente no fundo, na casa, alinhamento de interesses, né? Legal, os sócios principais sou eu, Francisco e Michel, né? Na verdade, na sequência, Francisco, eu e Michel. E o Francisco e o Michel têm filho, né? Tem casa, mulher, filho, então eles deixam mais ou menos 90% do patrimônio deles lá, porque eles têm um pouco mais de gastos aí na vida. Eu tenho 100% do meu patrimônio no fundo, sempre, sim. O que eu tenho que não está no fundo é o dinheirinho do dia a dia ali para eu comprar um pão de queijo e a parte imobiliária, né? Obviamente. E a coxinha lá da padaria. A coxinha da Real.
Fechei na Padaria Real em Sorocaba, exatamente. E então a gente está totalmente alinhado. O Francisco, ele é o maior cotista pessoa física do fundo. Então, todo mundo aí que está vendo, se o fundo cair, você perdeu um dinheiro, ninguém perdeu mais que o Francisco. Eu sou top 10 do fundo aí também de tamanho de cotista, então assim, provavelmente a gente perdeu muito mais dinheiro que vocês no momento de downside, então a gente realmente está aqui para tentar segurar isso aí ao máximo. Legal, e agora para terminar, uma empresa que o pessoal tem falado muito, para vocês falarem sobre ela, é JHSF. Teve uma queda abrupta aí da empresa nos últimos, né? Ela subiu muito, depois deu aquele repique. Queria que você falasse se o fundo ainda mantém posição, né? A correção mantém a posição, se vende, se compra. Se puder falar um pouquinho para terminar sobre isso. Claro. Acho que a JHSF, antes de entrar na empresa, acho que a JHSF é uma empresa que tem uma característica ímpar, que ele tem um CEO extremamente acessível. Assim, nem vou falar aqui da competência dele e tudo mais, acho que isso é dado, mas é um cara que está ali no Twitter, que é a pessoa física que tem não sei quantas ações, vai lá e questiona alguma coisa, o CEO responde, passa para as pessoas indicadas, então assim, isso me dá um conforto muito grande, a cara do cara tá ali para o povo ver. Skin the game, né? Skin the game. Total. Não tenho a menor dúvida de que o patrimônio, a maior parte do patrimônio dele é em ativos, opções, ações, não sei, da empresa. Então, sem dúvida, ele tá ali tá no jogo igual a gente. Quando a ação cai, provavelmente ele é um dos que mais perde. A gente não mexeu na carteira, na posição, continuamos muito, é a nossa maior posição hoje em dia, é raríssimo a gente ter uma posição de 10% no fundo, a gente tem 10% da JHSF, então a gente acredita muito na empresa porque é o seguinte, né, a gente gosta muito do setor imobiliário, de construção civil, e a gente entende que os preços de muitos imóveis já andaram bastante, principalmente nas regiões metropolitanas. E hoje em dia está muito favorável para as empresas chamadas terrenistas, né, as empresas que possuem terreno, o famoso land bank. E aí a JHSF tem bastante terreno, mas não só terrenos esparsos, ela tem terrenos em volta de pontos já muito, muito consolidados. Então, por exemplo, ela já gastou marketing, obra, enfim, todo o custo para provar que é possível você fazer ali no Cidade Jardim um shopping, fazer residencial e fazer comercial, e aquilo dá certo. Então, já tá provado que isso funciona. Então, todos os novos lançamentos não precisam de marketing, não precisam de praticamente nada de prova de que aquilo ali funciona. Então, basicamente, é uma terra que você vai carimbar como apartamento, imóvel ou shopping e vai vender por, não sei, 20, 30 mil reais o metro quadrado. Tem um terreno gigantesco ali em volta da Fazenda Boa Vista, que é um dos metros quadrados mais caros do interior paulista. Para quem não conhece, Fazenda Boa Vista é um condomínio de fazendas, né, de chácaras, de casas de campo, de classe AAA, e ele pode fazer outras fases, está fazendo ali, inclusive, um novo projeto um pouquinho mais acessível, criando, entre aspas, ali uma pequena comunidade em volta, também vai ser classe AAA, mas não necessariamente casas tão grandes, alguns apartamentos. Tem o aeroporto, né, que o aeroporto hoje em dia tem uma pista, acho que 1,5 vezes o tamanho da pista de Congonhas, então hoje em dia está sendo usado basicamente para aviação particular, aviação privada, mas pode ser em algum momento destinado à aviação comercial. Seria aqui da zona sul aqui de São Paulo, é até mais próximo você chegar a esse aeroporto do que Guarulhos, às vezes. Ele pode usar esses terrenos para galpões logísticos. Você estaria ali na beira da Castelo Branco, provavelmente uma das melhores estradas do Brasil. Você conseguiria fazer toda a logística de uma série de empresas sem passar por São Paulo. Então isso também daria muito valor. Tem o Shopping Catarina, que é um shopping ali que tem perto do aeroporto, que é um shopping mais ligado ao outlet. E você também tem terrenos ali em volta, então você poderia fazer novas fases e aumentar a produção, principalmente nesse ramo de receita recorrente, sem contar, obviamente, os empreendimentos de alto padrão que eles têm, e aí eles também têm algumas lojas mais modelo, chamadas shops,
por exemplo, está abrindo uma aqui na Faria Lima, que é um conceito de um mini shopping de altíssimo padrão. Enfim, a JHSF é uma grande holding de produtos de alta classe, com as marcas já muito consolidadas e tem muito terreno em volta, né? Então, é basicamente você imprimir esse terreno com o nome do novo empreendimento e vender. A gente até brinca aqui que tá quase parecido com um cartório, né? Você compra uma folha de sulfite por 1 centavo, carimba ela vira um documento, você vende por R$1. É o que eles têm ali, tem terrenos vazios hoje, que vai carimbar como Fazenda Boa Vista, ou carimbar como Shopping Catarina, ou como Cidade Jardim, e vender isso aí a um preço muito maior. Então, tem ali um pipeline de lançamentos super extenso, eles estão com caixa, tem uma administração que a gente acompanha de perto, está gostando bastante, então a gente entende aí que a empresa é destaque no setor, continuamos acreditando muito nela, gostamos bastante e continua fazendo parte da carteira. Legal. E no nosso evento aqui, Ultimate Value, inclusive o Thiago Alonso veio aqui, falou e tudo. Feríssima. Esse cara é fera. Você veio, o Thiago Alonso, então foi muito bom, ele explicou toda essa dinâmica da JHSF, inclusive da máxima agora, né? Acho que tem 20%, 25% de queda da máxima nesse período atual, é impressionante como o preço... Que ótimo, né? Que ótimo. Deu uma descontada, né? Impressionante como virou realmente uma oportunidade. Sem então, dúvida. Eu queria agradecer aí, eu sei que o kimono está bem do teu lado aí, para você já partir para o seu jiu-jitsu, meu amigo. Legal. Beleza? Agradecer muito obrigado aí pelo convite, a gente tô sempre à disposição aqui, cara, você é nosso sócio aqui, o que precisar, vamos fazer isso bastante aí, o pessoal da Carteira Z acompanha aí que o cara é fera. Valeu, Luiz, muito obrigado, meu amigo, até a próxima aí, pessoal, esse foi o Luiz Nunes, fera da Forpus, parabéns, Valeu, Luiz, pessoal. Valeu. Abração, tchau.